Olá, querido aluno. Então, hoje a gente inicia a aula 3, né? Aula 3 sob o título de Princípios e Métodos de Conservação de Alimentos, né? Então, na aula anterior, a gente falou sobre alteração em alimentos, fraudes em alimentos e a microbiologia aplicada à tecnologia de alimentos, certo? Serviu de ponte, né, para que a gente pudesse iniciar a aula de hoje, beleza? Então, princípios e métodos de conservação, né? Então, a conservação de alimentos, ela se desenvolveu juntamente, né, com o próprio desenvolvimento da civilização humana, né? Por quê, né? Inicialmente éramos nômades, éramos viajantes e não tínhamos como sociedade um território estabelecido, um território fixo, né? Então isso fazia com que a gente migrasse muito, né? E aí essa migração ela se baseava no seguinte sentido, né? Enquanto tivesse alimento, enquanto aquela terra pudesse ser utilizada como fonte de alimentos ou até mesmo eu obter o meu alimento, né, aquela sociedade, aquela civilização pudesse utilizar os recursos presentes ali para fazer sua alimentação, ela permanecia ali, tá? E aí posteriormente a gente começou a manifestar uma característica de sociedade que extraía seus alimentos, mas de certa forma mantinha-se um ambiente fixo, né? E aí a gente começou a criar cidades, começou a se desenvolver metrópoles aí, e de certa forma atingindo essa proporção, os métodos de conservação desses alimentos eles também foram evoluindo e se desenvolvendo, né? E aí na verdade, ao longo da história da humanidade, né, a conservação de alimentos ela sempre esteve associada à questão do ser humano evitar momentos de escassez de alimentos, né? Então a gente fazia estoque desses alimentos, né? Até hoje a gente faz, né? Então para que fazer estoque, né? Antigamente era com o objetivo, né, de sei lá, suportar um inverno muito rigoroso, uma época onde eu não conseguia produzir tanto daquele alimento. E de certa forma também prevenir perdas, né? Então, sei lá, se eu produzir muito, eu não vou querer ter uma perda muito agressiva, né? Eu vou querer ter uma perda, de certa forma, é sabida, né, que perdas vão ser geradas, mas o objetivo é sempre minimizar essas perdas, né? Então, se a gente vê aí século XIX, século XX, né, foram desenvolvidas várias ferramentas com o objetivo, né, de reduzir essas perdas dos alimentos e aumentar, de certa forma, a vida útil dos alimentos, certo? E aí, quais são os objetivos desses métodos de conservação, né? Aumentar a vida útil dos alimentos através de técnicas que evitam, né, a alteração de origem microbiana, enzimática, química e física, né? Mantendo seus nutrientes e suas características sensoriais, como eu falei anteriormente, né, na aula 2, né, que é a questão do cor, do aroma, do sabor e da textura, certo? E quais os princípios, quais os principais motivos do uso da conservação de alimentos, né? Então, é a perecibilidade dos alimentos, é a questão da sazonalidade das produções em diferentes épocas e a distância geográfica entre regiões de produção e de consumo, né? Então, se a gente analisar esses três pontos, né, então a gente tem variados graus de perecibilidade dos alimentos e tem diferentes épocas também de produção. E, além disso, tem um terceiro fator, né, a gente levar em consideração o Brasil, que é um país de proporções continentais, a gente tem aí que as distâncias são muito grandes, né? Então, sei lá,
se eu estou no Rio de Janeiro agora e eu recebo um alimento que veio do Mato Grosso do Sul, né? E a gente tem uma característica de escoamento de produção que é através de rodovias, né, e estradas. Então o escoamento ele vai ser muito lento, né? Então eu tenho que me prender ou realizar técnicas que conservem esses alimentos para que ele chegue em condições de consumo ao seu consumidor final, né? E na verdade o que a gente vê muito é que existem muitas perdas durante essa cadeia produtiva, né? Desde que o alimento é colhido ou, sei lá, o animal é abatido até chegar ao consumidor final, a gente tem perdas assim das maiores possíveis, né? Porque a gente tem aí centro de distribuição tendo prejuízos enormes, né? Por desperdício, né? Por alimentos que perdem suas características, né? Ou ficam impróprios para consumo, né? Então, essa cadeia produtiva, a gente pode dizer que aqui no Brasil é um pouco deficiente. E quais são os principais métodos de conservação que temos aí, né? Então, temos aí o uso de temperaturas, temos o controle da quantidade de água, o controle da taxa de oxigênio, o uso de substâncias químicas, que a gente vai falar sobre aditivos, e o uso de irradiações, né? Então, são esses 5 métodos que vamos nos deparar durante a nossa disciplina, tá? Ah, mas de que forma eu vou escolher o método mais apropriado? O método mais apropriado vai depender da natureza do alimento, né? Se ele é líquido, se ele é pastoso, se ele é sólido, se ele precisa de passar por um tempo de conservação muito longo, né? A gente tem que levar em consideração também ao custo que essa conservação ela vai ter. A gente tem que levar em consideração as características intrínsecas desse alimento também, né, que são os agentes deteriorantes, né, que fazem parte desse alimento, né? Ou seja, né, todos os fatores que envolvem a alteração desse alimento a gente tem que levar em consideração, beleza? Uso de temperaturas, né? Então aí a gente tem aí duas situações, né? Eu tenho, tanto posso usar temperaturas altas como temperaturas baixas, tá? E aí, na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre o uso das baixas temperaturas na conservação de alimentos, certo? Então, uso de baixas temperaturas, né? A maioria dos alimentos vegetais, como também os de origem animal, são alimentos muito perecíveis, né? Portanto, necessitam de procedimentos de conservação e armazenamento adequados após a colheita e abate. Então, logo o método mais utilizado para prolongar a vida útil desses alimentos, né? De certa forma, eu posso escolher o uso das baixas temperaturas, né? Então, se eu quero estender um pouco mais, a gente por conhecer um pouco dos métodos de conservação de forma imediata, a gente pensa sempre no uso de temperaturas baixas. E a gente vai conhecer um pouco desses métodos para que a gente possa entender o porquê de ser um dos métodos mais empregados. Então, o uso de baixas temperaturas, né, ele tem por característica armazenar alimentos de baixa perecibilidade, ou seja, os alimentos que se alteram mais facilmente, né, que são os alimentos dito in natura, né, podem ser os vegetais, né, as carnes animais, né, e daí tem sido a principal escolha para conservar alimentos desde muito tempo, né? E aí quando a gente pensa em método de conservação, pensa-se inicialmente nos métodos que usam as baixas temperaturas, beleza?
são as características, né? Então, em geral, os métodos que usam baixas temperaturas, eles têm por característica diminuir as reações químicas, microbiológicas e enzimáticas, né? Então eles reduzem ou eliminam seres superiores, né? Como roedores, insetos e pragas. E a conservação por baixas temperaturas, né? Reduz 2 a 3 vezes a velocidade das reações, né? Então, como eu falei inicialmente, ela reduz as reações presentes nos alimentos, né? Mas ela não elimina totalmente. E aí, o primeiro que a gente vai falar vai ser sobre a refrigeração, né? Que é um processo de conservação a baixas temperaturas, né? Que resfria a temperatura do ambiente de forma controlada, né? Utilizando equipamentos específicos para isso, né? Sem que mude, na verdade, as características físicas da água, né? Então, eu mantenho a água líquida e não faço fusão dessa água, né? Passando do seu estado líquido para o sólido, né? Então eu tenho aí a água sendo mantida líquida, beleza? As características da refrigeração: utiliza a temperatura de 0 a 15 graus, o produto se mantém vivo, né? Conservando as características do produto in natura. Então eu tenho um alimento aí com seu frescor mantido, com essas características de sabor, aroma, textura sendo também mantidas. É um processo temporário, né, de conservação, né, muitas das vezes dias ou semanas, né, e aí, ou então eu posso usar esse método como etapa intermediária no seu processamento, ou para que esse alimento seja armazenado até que ele seja processado. É um método eficiente para a conservação de frutas. É utilizada como método complementar a outras técnicas de conservação, né? Por exemplo, eu pasteurizei, sei lá, um leite, né? E aí eu posso armazenar esse leite pasteurizado em temperatura de refrigeração, né? Eu fiz a manipulação de uma carne, né? E essa carne vai ser processada posteriormente e ela vai ser utilizada em alguns minutos, né? Eu posso manter essa carne em temperatura de refrigeração, né? E aí a gente pode falar aí de diversas situações que a refrigeração é utilizada como método complementar, né? Penúltimo, né? Os micro-organismos psicrófilos, eles são o maior problema, né? Como a gente falou anteriormente, né? Eles têm a temperatura ótima entre 10 e 15 graus da sua multiplicação, né? Então aí está dentro da temperatura que trabalha a refrigeração, né? Então, de certa forma, eu não consigo controlar os micro-organismos psicrófilos por conta de ser uma faixa de temperatura que eles ainda estão se multiplicando, beleza? E as temperaturas utilizadas não inativam enzimas, né? Então elas só diminuem ou reduzem a sua atividade, né? Jamais elas vão serem inativadas. Congelamento, né? Congelamento, né, é uma operação no qual a temperatura de um alimento é reduzida abaixo do ponto de congelamento, né, da água, né? Ou seja, né, eu passo do estado líquido para o estado sólido da água, né, formando assim os cristais de gelo, tá? Quais são as características do congelamento? Né? Utiliza temperaturas menores de 0 grau Celsius. Né? O produto não resiste, pois ocorre morte nos tecidos, ou seja, né, não consigo manter o frescor total desse alimento, né? E ele não mantém lá as reações básicas para que ele mantenha esse frescor aí. Tá? Então tem morte de tecido. É um método eficiente para conservação de carnes, hortaliças e pescado, né? Então é um método
muito bom para essas classes desses alimentos. Conservação é por tempos mais prolongados, né? Então meses ou anos, dependendo da temperatura que eu estou utilizando aí para esse alimento, tá? Reduz as reações enzimáticas, né? Porém não inativa. Assim também como acontece na refrigeração, eu reduzo as reações enzimáticas, mas não inativas, né? E as reações de escurecimento de frutas não é solucionadas apenas com o congelamento, até porque boa parte das reações de escurecimento, né, são reações oxidativas sendo feitas na presença de oxigênio, né? Então, muitas das vezes, esse escurecimento que pode ser enzimático ou químico, né, eles continuam acontecendo em algumas situações, tá? E por último, não, penúltimo, o congelamento pode destruir micro-organismos, pois durante o armazenamento eles queimam as reservas e morre por inanição, né? Então muito se fala, né, que o congelamento ele não destrói, né? Claro, não destrói totalmente, mas algumas colônias elas têm a sua sobrevida reduzida por conta de falta de nutrientes, né? Então seu congelamento diminui a atividade de água e com o tempo, né, esses micro-organismos eles vão expoliando os nutrientes presentes ali naquele tecido, naquele alimento, né? E aí, como eles perdem motilidade, eles acabam morrendo por inanição. E por último, normalmente armazenam-se os alimentos a menos 18 graus, né? Assim os psicrófilos eles não resistem e tendem a morrer, beleza? E para encerrar, a gente vai falar um pouco sobre os tipos de congelamento, né? Que podem ser o congelamento lento e o congelamento rápido, né? Então, o congelamento lento, né? É um congelamento que demora mais de 3 horas para realizar esse processo, né? Ou seja, de congelar o produto. Normalmente eu uso temperaturas na faixa de menos 25 graus sem circulação de ar, né? Então são duas características aí, né? Eu tenho temperaturas, tempo de congelamento superior a 3 horas e temperaturas na faixa de menos 25 graus sem circulação de ar, beleza? Então daí a gente pode falar um pouco dessas características desse congelamento lento, né? Então durante o congelamento lento, né, que pode ser ocasionado, né, por falta de manutenção das câmaras frigoríficas, um lote de alimentos bem superior à carga que essa câmara consegue de forma eficiente realizar o congelamento, né? Então são N fatores aí que fazem com que esse congelamento ele seja estendido, tá? E o que acontece na estrutura desse alimento em si? Né? Eu tenho rupturas de membranas e paredes celulares, né, por conta da formação de cristais de gelo grande, né? E aí daí, com essa formação desses cristais grandes, né, eu tenho migração de água, né? Tá, essa água ela também tá junto com ela, né, proteínas solúveis, sais minerais, né? E com isso eu tenho um alimento com uma estrutura um pouco menos rígida e de certa forma mais flácida, né? Ou seja, né, por conta dessas perdas de líquido com esse conteúdo celular presente. E aí eu tenho carnes que eram para ser de coloração vermelho e púrpura, um vermelho um pouco menos intenso. Eu tenho frutos e legumes um pouco mais murchos, né? Ou uma característica um pouco mais flácida, tá? Tudo devido a esse processo de congelamento lento, né? Que quando a gente realiza o descongelamento,
ele tem essa tendência de perder esses líquidos presentes no interior do alimento, beleza? E posteriormente o congelamento rápido, né? Que é o congelamento que se opera em menos de 3 horas, né, do processo, e eu utilizo temperaturas na faixa de menos 25 graus com circulação de ar. Então, frisando, menos 25 graus com circulação de ar ou menos 40 graus com ou sem circulação de ar, tá? O que significa essa questão da circulação de ar? É o quanto esse ambiente ele tem a tendência de manter esse frio, né? Ou seja, né, esse ar ele circula de uma forma mais eficiente, mantendo todo esse ambiente com essa temperatura constante, né? Então, por exemplo, a gente quando está em dias frios, né, existe uma tendência a gente sentir mais frio quando existe mais vento, né? Então a questão da sensibilidade térmica, né? Da sensação térmica, né? Então parece que quando está ventando a gente sente um pouco mais de frio, que é exatamente quando a gente usa a circulação dentro de uma câmera acontece, né? Eu tenho esse frio sendo oferecido, né, ou irradiado de forma constante, né, e sem variações, beleza? E aí quando eu tenho esse congelamento rápido, eu não tenho migração de água, eu tenho formação de cristais de gelo bem pequenos, né, e com isso eu não tenho ruptura dessas estruturas celulares nos meus tecidos. E daí eu tenho um alimento com as características que eu gostaria, né? Que eu conheço daquele alimento, beleza? E aí tem algumas observações aí, né? Então, o congelamento lento, ele é mais letal para os micro-organismos, mas recomenda-se o congelamento rápido, porque ele mantém melhor a característica dos alimentos, né? Posteriormente, o descongelamento deve ser lento para que o alimento ele possa reabsorver o líquido proveniente desse descongelamento, né? E pode ser esses sais, né? Pode ser açúcares, podem ser proteínas, né? Então, jamais realizar descongelamento muito abrupto de alimentos, né? A tendência é gerar um alimento com perdas dessa água que não é reabsorvida por esses tecidos, né? Então, por exemplo, de forma doméstica, né, muitas pessoas, né, que não têm orientação realizam descongelamento em temperatura ambiente, né? Sobre pias, sobre bancadas, né? E aí pega lá de repente uma carne que vai ser utilizada numa refeição próxima e aí coloca lá sobre a pia em temperatura ambiente. Isso quando não coloca sob o sol para que esse descongelamento seja mais rápido, né? E aí a gente espera também que em ambientes de UAN, né, esse mesmo procedimento não seja realizado de forma alguma, né? Pois além de ter perdas dessas características do alimento, né, pode haver também crescimento microbiano, que é um dos principais perigos que incorre nessas situações, né? Então, o ideal é que se faça um descongelamento mais lento e sendo feito em temperatura de refrigeração, tá? E por último, né, não são recomendados o congelamento e descongelamento sucessivo, né? Ou seja, eu congelo, descongelo e volto a congelar novamente, né? Então, o alimento que foi descongelado, ele deve ser disponibilizado para consumo, jamais recongelado, né? Porque essa oscilação dessa temperatura proporciona crescimento microbiano, né? Então, que não é o nosso objetivo aqui, né? E aí vai fazer com que algumas enzimas também sejam ativadas, né? E principalmente o grande problema
é a presença da proliferação de micro-organismos. Beleza, gente? Então, por aqui a gente encerra a aula 3, né? Espero que estejam conseguindo acompanhar todas as aulas aí. E encontro vocês daqui a pouco na aula 4. Beleza? Um grande abraço.